Olá, eu me chamo Renan. Seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo que aborda um recorte específico da história da química. Eu trago hoje para vocês um pouco da evolução do conceito de calor, né? Bem, eu quero começar dizendo que a história do mundo, a história das coisas, sobre elas é impossível de ser contada sob um único viés, né? Um único olhar, e este vídeo não tem a menor pretensão de abarcar todas as visões existentes que envolvem a construção e a evolução do conceito de calor. Mas o que acontece? Eu trago para vocês esse recorte da história da química, tendo como base um artigo que é intitulado, como vocês podem ver aí, A Very Brief History of Thermodynamics, do autor John Murrow. Ele é um artigo de boa qualidade que eu li cursando a disciplina de História da Química com o professor Ari Cavalcante da UFAM. E eu começo falando para vocês que falar de calor nos remete a falar em termodinâmica, né? E a termodinâmica estuda o calor e o trabalho, que são termos conhecidos desde tempos antigos, uma vez que o potencial de converter calor em trabalho já era conhecido, né? E aí, ao analisar esse artigo e a história, a gente vê que estudiosos como Eros de Alexandria, que fez uma máquina a vapor, o próprio Leonardo da Vinci, que projetou um canhão a vapor, eles já sabiam deste potencial de conversão de calor em trabalho. Entretanto, as máquinas a vapor vieram a ser usadas extensivamente a partir do final do século XVII, quando muitos equipamentos, muitos dispositivos foram criados para retirar a água das minas pela pressão do vapor, né? Então, nós encontramos três nomes aí muito importantes na história da construção dessas máquinas, que foi Thomas Newcomen, James Watt e Matthew Boulton. Essas três pessoas foram matemáticos e engenheiros, né? E foram os responsáveis por criar máquinas a vapor e deduzir observações que relacionavam calor e trabalho, né? Entretanto, para que essa engenharia a vapor fosse desenvolvida, era necessário entender duas coisas: qual era a natureza do calor e qual era a relação, né, essa relação maior que envolvia calor e trabalho, né? E aí falar sobre a natureza do calor requer falar que ele já foi denominado de calórico, né? Essa denominação ela foi introduzida por Guiton de Morveau, um químico francês que em 1787 ele era concebido, né, o calórico como matéria, e devido às tentativas frustradas de medir sua massa, ele foi denominado como matéria imponderável, ou seja, aquilo que não se pode medir, né? Aí nós temos outros três nomes, né? Robert Boyle propôs que os metais eles tinham acréscimo em suas massas quando eles eram aquecidos. Isso deixava bem claro que Boyle acreditava que o calórico era uma matéria que compunha o fogo e o ar, e que o aumento da massa era por conta da transferência deste calórico para o metal. Outros cientistas, né, como Joseph Black e Lavoisier, também acreditavam que o calor era matéria. O Joseph Black assumiu que o calor era uma substância, e adotando a visão de que quando o material é aquecido, algum calor é adicionado à matéria, e quando ela é resfriada, o calor é levado embora. Ele concluiu então que o calor era uma matéria que levava à expansão das ligações quando a matéria era aquecida. Apesar de que hoje nós rejeitamos esse modelo fluido de calor, a ideia do calor como um fluido, né, do calórico como um fluido, permanece na nossa linguagem, uma vez que é muito comum que a gente se refira, né, ao calor como fluindo do corpo mais quente para o corpo mais frio. E aí nós temos outro nome, Lavoisier, um nome extremamente conhecido na nossa área, né? Lavoisier, em seu Tratado Elementar de Química, em 1789, listou o calórico juntamente com outros 23 elementos autênticos no sentido de representar o fluido imponderável, né? E aí Lavoisier, por colocar o calórico entre esses elementos,
ele deixa implícito, né, que o calor ele não pode ser criado ou destruído, né, apenas move-se de um corpo para outro. E aí o que é que acontece? Todas essas teorias para explicar o calor eram resistentes à teoria de Francis Bacon, né? Francis Bacon foi um famoso empirista francês e em 1620, né, ou seja, bem antes de tudo aquilo que a gente viu anteriormente, afirmou o seguinte: a verdadeira essência do calor ou daquilo que compunha o calor era movimento e nada mais. Isso surpreende a gente, né, porque a ideia alternativa que o calor era um fluido perdurou por muitos anos, né, mesmo depois que Francis Bacon afirmou isso. Isso teria origem, né, provável na ideia grega de que o fogo era um dos 4 elementos, né, juntamente com a terra, ar e água, né. Entretanto, os primeiros ares da Revolução Industrial tomam a humanidade e isso faz com que a ideia que se tinha sobre o calor de fato venha a ser mudada, né. Benjamin Thompson, em 1798, trabalhando como engenheiro militar, investigou a produção do calor por atrito em uma fábrica de canhões em Munique, né? O que aconteceu? De forma simples, seus experimentos consistiam em fazer rodar peças metálicas, umas sobre as outras, e essas peças estavam mergulhadas em um recipiente com água, de modo que pudesse ser medida a elevação da temperatura, né? E aí o que aconteceu? Ao fim de 2 horas, a água entrou em ebulição e mais, a massa dos corpos não sofreu alteração, né? Isso aí vem de encontro a aquilo que estava se afirmando sobre o calor, né? Que o calor ele tinha massa, ele era matéria, né? Portanto tinha massa. Entretanto, as tentativas de tentar medi-lo eram frustradas, né? Mas Thomson, com esse experimento, percebeu que a massa dos corpos não sofreu alteração, né? E aí então surgiram as seguintes indagações. Ora, se o calor, à época, né, sendo ainda o calórico, fosse de fato uma substância material que não pudesse ser criada, o que explicaria a elevação na temperatura e a ebulição da água observados no experimento, né? E também veio outra observação. Se o calor fosse um fluido que compunha a matéria e que, portanto, conferia-lhe massa, o que explicaria o fato de não ter ocorrido alteração na massa das peças metálicas, uma vez que o calórico teria fluído das peças para a água, né? Em tese, as peças metálicas, né, de acordo com a teoria do calórico, elas teriam que perder massa, né? E aí o que aconteceu? Thomson, após observar durante tempo suficiente o experimento, escreveu o seguinte: a cada 2 horas e 30 minutos, a água realmente ferve. A comunidade científica estava convencida disso? Não estava convencida, né? A comunidade científica foi mais uma vez relutante com as ideias de Thomson e alguns argumentos baseados no calórico eram plausíveis, né? Só que aí o que aconteceu? Os experimentos de Thomson traziam um argumento novo, né? Qual era o argumento? A teoria do calórico poderia explicar a elevação da temperatura, ok? Porém, a teoria do calórico não explicava a imensa quantidade de calor que era expelido em um enorme intervalo de tempo. O que isso significa? Isso significa, né, Thomson concluiu, que o trabalho mecânico era uma fonte inesgotável de criação de calor. Ora, se fosse assumido que o calórico era um fluido que ocupava um determinado volume finito, ele, como consequência dessa definição, deveria ter um volume finito. O que explicaria, então, a imensa quantidade de calor observada nos experimentos de Thomson, né? E aí o que Thomson chegou à conclusão? Para Thomson, o calor era de origem atribuída ao movimento das partículas dos materiais que estavam sob atrito. Portanto, para Thomson, o calor tinha adquirido uma nova conceituação, o de movimento de partículas, né? Já resgatando então o que Francis Bacon em 1620 afirmou, né? E aí o que aconteceu? Anos depois, né, Friedrich Mohr, em 1837, teve como base, né, todas essas observações, né, que foram sendo veiculadas pela comunidade científica, e ele escreveu o seguinte:
Além dos 54 elementos químicos, existe apenas um agente natural e ele é chamado de força, né? Com isso, Moore queria dizer energia. Ele, né, esse agente, sob determinadas condições, pode aparecer como movimento, coesão, eletricidade, luz, calor e magnetismo, né? Todos esses atributos da energia. Então, o que ficou claro, né? Calor, né, de acordo com Friedrich Moore, é, portanto, não um tipo particular de matéria, mas um movimento oscilatório de pequenas partes dos corpos, né? Dessa forma, o calor passou a ser vinculado, enfim, a um conceito maior, energia, e a partir dessa veiculação, ele pode ser conceituado como energia em trânsito, né? Pessoal, outros estudiosos, através de diversos experimentos, investigaram calor, trabalho e energia, né? Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Eu trouxe só mesmo esse recorte bem pequeno, né, sobre a evolução do conceito de calor, né? Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.